Olá, muito bom dia. Cá estamos, depois de um longo interregno, para mais um Dois Dedos de Conversa. E hoje de manhã, quando fui aos meus blogs, deparei-me com alguns comentários do tipo, ou melhor, exatamente aqueles que dão um título a um post que eu acabei de escrever e de publicar no meu blog Ideologia de Sexo. E esses comentários eram duas perguntas. Helena, e se fosse o teu filho? Onde está o teu filho? Então, além desse, havia também mais alguns comentários. Estes já insultaram-me, com palavrões. E eu apaguei-os todos, pois são anónimos, covardes, pessoas que se escondem atrás de um teclado para insultar, para insultar quem querem, não é? Ou quem não concorda com aquilo que eles defendem. Mas decidi responder a estas duas perguntas porque elas surgem muitas vezes, principalmente quando eu denuncio a agenda ideológica de género, as intenções e a agenda do movimento LGBTQIA+, e a tendência muitas vezes é exatamente fazer estas perguntas. Helena, e se fosse o teu filho? Onde está o teu filho? Pronto. Isto é uma forma de nos tentar silenciar, porque a verdade é que ninguém está livre de ter um filho homossexual, uma filha lésbica. Ninguém está livre, certo? Portanto, eu não respondo aos insultos, porque fazê-lo seria baixar ao nível de quem os fez, e eu acho que só insulta quem, além de ser covarde, tem falta de argumentos e de inteligência. Portanto, não vou por aí. Mas achei que devia responder a estas duas perguntas, que tantas vezes surgem, que podem também ajudar alguma mãe que esteja, ou algum pai, não é? Pais que estejam numa situação destas. Então, à pergunta, Helena, e se fosse o teu filho? Eu respondo. Primeiro, não tenho um filho, tenho 3. Tive a minha filha aos 15 anos, o meu filho do meio aos 19 e o mais novo aos 34. 2 são mulatos e um é branco. Segundo, criei-os como pude, de acordo com a imaturidade ou maturidade que tinha. Cometi erros e acertos. Ensinei-os a respeitar todas as pessoas, não por esta ou aquela característica, mas por serem pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Quando a minha filha tinha 6 anos e o meu filho tinha 3, separei-me do pai deles, por causa da escalada de violência doméstica que quase me custou a vida, e nunca me fiz de vítima por causa disso, nunca me vitimizei por causa disso, pelo contrário, graças a Deus, dei a volta por cima. E criei-os sozinha, sem que o meu ex-marido desse um cêntimo para o sustento deles, mas com a ajuda preciosa dos meus pais, claro. É para isso que serve a família também, não é? Por isso, e também por causa da minha imaturidade, na altura, estive muito ausente enquanto os meus filhos mais velhos cresciam. Saía de casa de madrugada e entrava já de noite. Muitas vezes eles já estavam a dormir. Algumas vezes fazia direta a trabalhar e sim, também saía para me divertir e eles ficavam com os meus pais. Mas dou graças a Deus, mesmo de coração, por ter cuidado deles e por eles terem assimilado os princípios e valores que lhes foram ensinados. Sempre foram alunos respeitadores e cidadãos exemplares, até ao dia de hoje. Fizeram asneiras? Claro, eu também as fiz, mas nunca faltou a correção. Estive muito mais presente durante o crescimento mais novo, já era convertida, e o meu marido e eu ensinámos-lhe tudo o que sabíamos sobre o Deus da nossa salvação e a sua palavra, e somos gratos a Deus por ele sempre ter sido uma criança feliz, um aluno e cidadão exemplar.
muito elogiado por professores e por quem o conhece. Era muito bom na rua, não é? Quando eu e o meu marido íamos na rua, os professores chegarem à nossa beira, parabéns, porque realmente ele é um menino educado, é um menino espetacular, não é? É bom, nós gostamos. Portanto, ele conhece a verdade, sabe o que é e onde está a verdade, e também sabe o que é o pecado e quais as suas consequências. Os meus 3 filhos hoje já ouviram o Evangelho e conhecem a verdade. Podem crer ou não. A fé não é de todos, não pode ser imposta, pois é dom de Deus. Mas têm conhecimento. 3. Hoje, os meus filhos são pessoas adultas, livres e independentes. Não são marionetas que eu controlo o movimento conforme me apraz. Cada um deles percorrerá o seu próprio caminho e tomará decisões boas e más, que trarão consequências. Afinal, como diz uma amada amiga, não é? Filho de crente não é crentinho, às vezes é cretino. Muito mais do que meus filhos, eles são criaturas de Deus e é Ele que um dia, tal como eu, prestarão contas. Claro que eu oro diariamente para que também eles sejam adotados em Cristo e sejam filhos de Deus e não apenas criaturas. E graças a Deus, o Cláudio é um homem convertido e aguardo o mesmo para os outros 2 e oro por isso todos os dias. 4. Os meus filhos, tal como eu e tal como você, são pecadores e precisam de se arrepender dos seus pecados. Qualquer um deles poderia ser adulto, homossexual, mentiroso, ladrão, assassino, etc. E não deixariam de ser meus filhos, nem eu deixaria de os amar. Incondicionalmente, claro. 5. O facto dos meus filhos poderem enveredar por uma vida de pecado, seja qual for o pecado que os domine e com o qual se identifiquem, não diminui o pecado. As suas consequências nefastas, nem silencia a minha voz na denúncia do mesmo. O pecado gera a morte. É isso que a palavra de Deus me diz, é isso que eu creio. Então, como é que eu posso amar um filho e apoiar a sua prática pecaminosa que o condena à morte eterna? Como é que eu posso ficar em silêncio ou aprovar aquilo que o leva para o inferno? Que raios de mãe seria eu? Desagradaria a Deus para agradar à agenda LGBTQIA+, a este mundo caído e ao meu filho? 6. Como veem, eu pus isto por pontos, porque era mais fácil e estou a ler que é para não divagar. Sim, eu sei que as pessoas que não têm Deus como seu Senhor e Salvador, que não o conhecem, confundem amor com desejos sexuais descontrolados e incontroláveis e identidade com transtornos psíquicos. Tudo isso resultado do pecado que entrou no mundo lá no princípio. Não é? O pecado veio e trouxe com ele a morte e toda a destruição daquela que é a criação de Deus. A dialética marxista incute na mente de crianças, adolescentes e jovens na escola que eles são o que sentem, não o que são biologicamente, que o que eles fazem na sua vida sexual é a sua identidade e que o cérebro não deve ter controle sobre os impulsos ou desejos sexuais, mas deixá-los dominar absolutamente. Os impulsos sexuais são o cérebro da geração do género e não podem ser contrariados, pois dizer que certas práticas sexuais são pecado passou a ser um ataque à pessoa em si e não às suas práticas imorais. Então, já não é a pessoa que tem desejos incontroláveis, mas a pessoa é os seus próprios desejos. Portanto, quando eu digo que não concordo que a homossexualidade seja algo natural e digo que é pecado, a pessoa sente que eu estou a dizer que ela não é natural e que ela é pecado.
Mas não é nada disso. 7. Posto isto, eu sei que muitos já assimilaram o ideal de autonomia e liberdade, onde o corpo surge como prisão e a biologia como ditadura. Mas eu não alinho nessa narrativa desconstrutivista e maligna. E Deus continua a dizer, na sua palavra, que as práticas denominadas hoje como LGBTQIA+, são pecado, e o salário do pecado continua a ser a morte espiritual. Portanto, ainda que um filho meu enverede por esse caminho, continua a ser pecado, e eu continuarei a alertar para isso até que Deus me silencie. Apesar de alguns estudos encomendados e bem pagos dizerem o contrário, ninguém nasce LGBTQIA+, mas todos nascemos pecadores. Todos, sem exceção, nascemos pecadores. E, graças à misericórdia e ao amor de Deus, em Cristo Jesus, há esperança para todos aqueles que crerem e se arrependerem. Como escreveu o apóstolo Paulo lá aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 11. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, homossexualidade passiva, nem os sodomitas, homossexuais ativos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns de vocês têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, sim, há esperança e salvação para todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados e os deixarem. À pergunta, onde está o teu filho? Eu respondo, os meus filhos, porque eu tenho 3, estão a trilhar o seu próprio caminho, a fazer escolhas e a semear aquilo que virão a colher. Oro por eles diariamente e amo-os incondicionalmente. Amar não é concordar com aquilo que os mata, mas sim alertá-los e dizer-lhes a verdade, ainda que doa e não a aceitem. E até se podem afastar de mim por não aceitarem que eu lhes diga a verdade. Mas eu vou dizê-lo. Amar é criar os filhos para a vida eterna e não para a morte eterna. E, por favor, não me venham com aquela conversa. E se o teu filho se matasse por tu não o apoiares? Isso é chantagem emocional barata. E não leva em conta outras perguntas, como, e se ele se suicidar, ainda que eu o apoie, só porque o pecado o convenceu que o mundo é mau e não o aceita e que essa é a sua única saída? Quantos e quantos? Quantos e quantos? Como me sentirei depois de ter minimizado, aprovado e apoiado aquilo que acabou por o matar? O pecado dele. O pecado que o dominou. E, já agora, porquê é que nunca ninguém pergunta isto? E se eu não aguentar ver um filho meu sofrer as consequências do seu pecado? A perseguição e a pressão do mundo e da comunidade LGBTQIA+, e me suicidar. Sabiam que também há pais que se suicidam porque não conseguem lidar com o facto do filho se ter tornado alguém que os odeia por eles não concordarem com aquilo que eles pensam que os faz felizes?
Nunca pensaram nisso? Amar não é acarinhar e minimizar o pecado, que destruirá aqueles que eu tanto amo, só porque o pecado os convenceu de que a felicidade deles está na prática desse pecado e o mundo apodrecido aplaude. Não é? Foi o meu pecado, o seu pecado e o pecado deles que colocou Jesus na cruz. E Deus tratou o seu Filho, Jesus Cristo, como nós merecíamos. Eu jamais aprovarei aquilo que colocou o meu Salvador na cruz. E continuarei a denunciar o pecado, a pregar o Evangelho e a orar para que Deus tenha misericórdia dos pecadores, incluindo os meus filhos, e os salve por amor do seu santo nome. Ser cristão é isso. É remar contra este mundo que jaz no maligno, que aprova tudo aquilo que Deus desaprova. Eu não me importo que me insultem, que me chamem o que quiserem. Eu amo os meus filhos, mas nunca, nunca vou acreditar na mentira diabólica de que o pecado é a felicidade deles, seja qual for o pecado. As inclinações da carne podem ser muitas, mas o pecado nunca vai deixar de ser pecado aos olhos de Deus. Boa tarde e até à próxima para mais um 2 Dedos de Conversa. Ricas bênçãos de Deus para todos.